Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, espero que estejam todos bem, inclusive os seus familiares, enfim. Hoje nós vamos terminar o assunto nomenclatura de compostos orgânicos, ok? Especificamente a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Para isso, vocês podem me acompanhar abrindo no capítulo 3 da apostila PEC de vocês, tudo bem? Antes de começar a falar, primeiramente, de assuntos novos, vamos falar um pouquinho do que a gente já viu. A primeira função e mais importante de todas da química orgânica são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são a base, de todos os compostos orgânicos. Os hidrocarbonetos, nós já vimos que são formados apenas por carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos, eles são subdivididos em 3 classes: os alcanos, ou seja, hidrocarbonetos que têm apenas ligações simples; alcenos, que têm ligações, pelo menos uma ligação dupla, os alcinos, que têm pelo menos uma ligação tripla. Vimos a importância tecnológica desses hidrocarbonetos, vimos que o principal deles, é a gasolina, o GNV, são todos exemplos de hidrocarbonetos importantíssimos no nosso cotidiano. Assim como o GLP, que nós utilizamos no botijão de gás para acender o nosso fogão em casa. E vimos que, diante dos inúmeros compostos orgânicos que nós temos, uma forma de sistematizar, a nomenclatura desses compostos orgânicos, surgiu aí o PAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É ela que dita as regras de nomenclatura. Tudo bem? A base para dar nome aos compostos orgânicos é esta que nós já vimos. A nomenclatura dos compostos orgânicos, dos hidrocarbonetos especificamente, é formada por um prefixo, um infixo, ou seja, uma parte intermediária, e o sufixo. Essa é a estrutura da nomenclatura dos hidrocarbonetos. O prefixo ele vai nos indicar a quantidade de carbonos que nós temos, ou seja, se nós tivermos uma cadeia com apenas 2 carbonos, o prefixo vai ser et, com 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, até o 10. Normalmente vocês não vão ver estruturas com mais de 10 carbonos, Nem nos vestibulares e nem no Enem, eles não costumam pedir estruturas com mais de 10 carbonos. E o que significa o infixo? O que significará essa parte intermediária? Ela vai nos mostrar o tipo de ligação existente nos hidrocarbonetos. Se é uma ligação simples, dupla ou tripla, ou seja, o infixo vai ser an, em, in. Se essa dupla ligação, eu tiver mais de uma dupla ligação, eu preciso utilizar um prefixo que vai me indicar a quantidade dessas ligações duplas. Então, eu posso utilizar o di, o tri, e a mesma coisa para as ligações triplas. Já o sufixo ele é muito importante porque ele vai nos dizer a que função orgânica pertence esse meu composto orgânico. Já que nós estamos trabalhando apenas com o hidrocarboneto, o sufixo utilizado é o O, tudo bem? À medida que nós formos aprofundando os nossos conhecimentos, até o final do ano, nós iremos conhecer todas as funções orgânicas. Sendo assim, o sufixo vai mudar de acordo com essa nova função. Primeira coisa, nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeias lineares, ou seja, aqueles hidrocarbonetos que não possuem ramificação e nem insaturação. Facilmente nós já aprendemos como dar nome a esses carinhas. Primeiro deles aí, o butano. Por que butano? Porque o prefixo but quer me dizer que eu tenho 4 carbonos.
O infixo -an me diz que eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos. E o sufixo -o me diz que essa estrutura é um hidrocarboneto. Então, aqui vocês têm vários exemplos de compostos orgânicos lineares e suas nomenclaturas, que nós já trabalhamos em sala de aula. Tudo bem? Qualquer dúvida que ainda exista em relação a este assunto, vocês podem me mandar mensagem pela plataforma do Classroom e lá mesmo eu responderei vocês e tentarei sanar a dúvida de vocês, né? Pois bem, e quando eu tiver uma cadeia linear, só que agora uma cadeia insaturada, ou seja, quando eu tenho a presença de ligações duplas ou triplas. Como que eu dou nome a esses carinhas? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro deles, nós temos aí duas estruturas, ambas com 4 carbonos, ou seja, as duas com o prefixo but, que indica 4 carbonos. E ambas as estruturas, têm a presença de uma ligação dupla. Mas como diferenciar uma estrutura de outra? Nós precisamos numerar essa cadeia, nós precisamos informar através da numeração qual é a localização dessa dupla ligação. Então, nessa primeira estrutura, nós temos o but-1-eno. O que significa esse 1-en? Significa que a dupla ligação está no carbono 1. Já a segunda estrutura, eu tenho a dupla ligação no carbono secundário, no segundo carbono. Então, essa minha estrutura terá a nomenclatura de but-2-eno. Um outro exemplo é o C3H6. Eu trouxe aqui duas estruturas para vocês avaliarem e perceberem que são duas estruturas iguais, que é o caso do propeno. No propeno, a dupla ligação nas duas estruturas, ela está presente no carbono primário, independente de como eu escrevo essa estrutura. Então, eu não preciso dizer que esse composto é o prop-1-eno, porque só existe propeno com a ligação dupla no carbono 1. Tudo bem? Então, não tem problema eu escolher qual forma eu utilizar para representar o propeno. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o hexa 1,5-dieno. Por que nós damos esse nome para essa estrutura? Se nós contarmos a quantidade de carbono, nós vamos ver que nós temos 6 carbonos aí, né? Na estrutura que está localizada à esquerda, abaixo do vídeo de vocês, da tela. Só que, como eu tenho duas ligações duplas, de novo, eu preciso indicar, numerando a minha cadeia, aonde estão essas ligações duplas. Na primeira estrutura, eu vejo que a ligação dupla está localizada no carbono 1 e no carbono 5. Então, eu coloco 1,5. E por que eu tenho que utilizar esse prefixo di? Porque esse prefixo di vai me dizer que essa estrutura tem duas ligações duplas. Aonde? No carbono 1 e no carbono 5. Tudo bem? Não sei se vocês perceberam, mas nessa nomenclatura eu tenho o A, que a gente chama de vogal conectora, né? Hexa 1,5-dieno. Por que eu não falo simplesmente hex 1,5-dieno? É para que o nome dessa estrutura, né, soe melhor. Então, perceba, hex termina em X e a palavra dieno começa com D. Então, eu coloco essa vogal conectora, tornando assim a nomenclatura dessa estrutura como hexa e não como hex. Agora, na última estrutura aqui, por que eu não coloquei a vogal conectora e essa estrutura se chamou simplesmente hex-3-ino e não hexa-3-ino? Porque, se vocês perceberem, o sufixo dessa minha nomenclatura começa com a vogal I. Então, já que eu tenho na esquerda
uma consoante, a consoante se conecta automaticamente à vogal do meu sufixo. Então, eu não preciso colocar hexa-3-ino, e sim hex-3-ino. Tudo bem? Esse é um alcino e a numeração 3, né? Tanto faz eu numerar da esquerda ou para a direita, a ligação tripla está localizada no carbono 3. Então, esse é o hex-3-ino. E nos casos que eu estiver falando de cadeias não lineares, e sim de cadeias fechadas, é simples. Basta eu colocar a palavra, o prefixo ciclo, né, que vai indicar que essa minha cadeia é uma cadeia fechada. Então, eu tenho exemplos aí do ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano, tudo bem? Todas essas estruturas são formadas por ligações simples, então são cadeias saturadas, tudo bem? A única diferença para o composto linear é justamente o prefixo ciclo. Já para cadeias fechadas com insaturação, eu preciso apenas colocar a palavra ciclo, né? É o que vai diferenciar também essa estrutura da sua forma linear. Mas nós temos que ter cuidado quando essa cadeia fechada tiver mais de uma insaturação. Por quê que eu preciso tomar cuidado? Prestem atenção, esse ciclo formado por 5 carbonos e 2 ligações duplas. Por que o nome oficial dele é ciclo penta 1,3 dieno e não ciclo penta 1,4 dieno? Nós precisamos seguir umas regrinhas para poder dar a nomenclatura a esses compostos de cadeia fechada com mais de uma insaturação. Percebam, a primeira regra é a seguinte: eu preciso escolher o número 1 e o 2 que esteja sempre na ligação dupla. Então, se vocês perceberem a numeração em preto, eu comecei a contar, poderia ser de baixo para cima, tanto faz. Comecei a contar de cima, coloquei o meu número 1 numa extremidade do carbono da dupla ligação e o número 2 na outra extremidade do carbono da dupla ligação. E assim comecei a contar no sentido horário a numeração da minha cadeia. Perceba que desta forma, a minha dupla ligação, ela está presente no carbono 1 e no carbono 3. Pois bem, se eu tivesse começado a minha numeração no sentido anti-horário, que é essa numeração que está em vermelho, nós teríamos a dupla ligação no carbono 1 e no carbono 4. Eu teria uma maior numeração. E sempre, quando nós vamos dar nome aos compostos orgânicos, nós temos que prezar sempre pela menor numeração. Então, neste caso, o sentido correto é o sentido horário para a nomenclatura desse composto. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos começar com um assunto diferente, que nós ainda não vimos até agora, que é justamente a nomenclatura de cadeias ramificadas. Para dar nome a esse tipo de cadeia, nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado, tudo bem? Antes de aprendermos como dar nome a esse tipo de cadeia, nós precisamos entender o que é uma cadeia ramificada. Uma cadeia ramificada são cadeias que possuem ramificações. Ah, professora, é claro, é óbvio. Mas o que são essas ramificações? Essas ramificações são chamadas de radicais. E antes que a gente saiba dar nome a essa cadeia, nós precisamos entender o que é um radical. Tudo bem? Os radicais livres, eles são formados pela cisão homolítica de uma ligação covalente. O que significa isso? Os radicais, eles são formados pela quebra da ligação covalente. É simplesmente isso. E essa quebra dessa ligação, ela pode ocorrer de forma equivalente.
que é o que acontece na formação dos radicais livres. Então, eu coloquei aqui para vocês o exemplo do metano, CH4. O que acontece quando ocorre a quebra da ligação carbono e hidrogênio? Esses elétrons, se cada elétron ficar com determinado átomo, ou seja, se a quebra for de forma igual, eu terei a formação de 2 radicais. E esses radicais são altamente instáveis, tudo bem? Eles são muito reativos. E como dar nome a esses radicais? Pois bem, o radical que se formou, ele veio do metano, não é isso? Apenas um carbono, prefixo met, ligações simples, an, e já que é um hidrocarboneto, o sufixo o, metano. Está aí o hidrocarboneto mais simples que nós conhecemos. O radical derivado do metano, como que eu dou nome a esse radical? Basta eu substituir a terminação por il ou por ila. Então, o radical que vem do metano é o radical metil ou o radical metila. Tudo bem? Então, o que é um radical? O radical ele é formado através da quebra de uma ligação covalente. Tudo bem? Temos aqui alguns exemplos dos principais radicais que nós vamos encontrar daqui para frente. O primeiro deles ali, o metil, foi o que a gente acabou de ver. Então, esse tracinho aí representa um radical, representa uma valência, tudo bem? Então, esse radical metil significa que ele veio do metano. Ao lado, nós temos o etil. Perceba que esse radical, ele veio do etano. Mas quando nós temos a formação de radicais com mais de 2 carbonos, nós podemos ter algumas variações, que é o que acontece com o radical que pode ser formado a partir do propano. Pois bem, então, pessoal, e nos casos em que eu tiver um radical com 3 carbonos, ou seja, eu posso ter mais de uma opção de radical formado. Eu tenho 2 tipos, né? O primeiro é o propil. Esse tipo de radical, ele veio, a valência dele, né? Aonde eu tenho a valência livre é justamente num carbono primário. Então, ele é simplesmente chamado de propil porque ele veio do propano. Contudo, o isopropil, como nós podemos ver aí, a valência está no carbono secundário. Então, esse radical ele pode ser chamado também de sec-propil. Sec de secundário e propil porque é um radical que veio do propano. Tudo bem? Esse prefixo iso tem a ver com igualdade. Significa que eu consigo dividir esse radical em 2 partes iguais. Por isso que é o propil com prefixo iso, né? Já o butil, por eu ter 4 carbonos, eu posso ter 3 opções diferentes para o radical formado. A valência no carbono primário, aonde o nome dele será simplesmente butil. A valência no carbono secundário, então ele será chamado de sec-butil. Sec por quê? Porque ele está no carbono secundário. Sec é uma abreviação, né, de secundário. Enquanto que o isobutil, ele está ligado ao carbono de forma que a estrutura desse radical possa ser dividida em 2 partes iguais. Tudo bem? Então, esse cara também pode ser chamado de isobutil. Aqui embaixo, nós temos o terc-butil. O que é o terc-butil? O terc-butil é um radical vindo também do butano, só que a valência está no carbono terciário. Então, o nome desse radical vem a ser terc-butil.
Já ao lado, eu tenho um radical insaturado, tudo bem? E esse radical, ele teve origem do etano. Etano, substituindo pela terminação -il, então eu tenho um radical etenil. Mas muitas vezes vocês podem ver o etenil chamado de vinil. Não é uma forma usual, mas é aceita pela IUPAC, tudo bem? Agora temos o benzil. Atenção ao benzil. Nós já vimos que o benzeno é um anel fechado, né, um anel de 6 membros contendo ligações duplas alternadas. Então, não confundam, tudo bem? O benzil é o radical formado a partir do carbono que está ligado ao benzeno. Esse é o benzil. O fenil é o radical formado diretamente do carbono pertencente ao benzeno. Ao lado nós temos o alfa e o beta-naftil, ambos vieram do nafteno, não tão usuais, mas de interesse conhecimento, tudo bem? Então, já que nós entendemos como dar nome às cadeias lineares e como dar nome aos radicais, ou seja, às ramificações, podemos dar início à nomenclatura das cadeias ramificadas. Vamos partir do exemplo mais simples, tudo bem? Uma cadeia saturada que tenha apenas uma ramificação. Para eu começar a dar o nome às cadeias ramificadas, eu preciso seguir umas regrinhas, vamos dizer assim. E a primeira delas é identificar a cadeia principal. Ela que vai dar a base do nome dessas estruturas, é a cadeia principal. Então, primeira coisa, nós temos que aprender a identificar a cadeia principal. Primeira coisa, a cadeia principal deve conter a maior sequência de carbonos possível. Tudo bem? Então, esses dois exemplos aí que eu dei abaixo para vocês, o da esquerda, se nós contarmos a sequência de carbonos que está na horizontal, nós teremos apenas 8 carbonos. Então, essa não seria a nossa cadeia principal. A nossa cadeia principal é a que tem a maior sequência seguindo para cima, né? Então, ao todo, nós temos 10 carbonos. Mas por onde começar a enumerar essa cadeia principal que nós já definimos ser a que sobe, né? E não a horizontal. Nós precisamos prezar sempre pela menor numeração para a posição da ramificação. No primeiro exemplo, eu tenho a ramificação no carbono 6, enquanto que no segundo exemplo, eu tenho, pela minha numeração, a ramificação no carbono 5. Então, essa será a estrutura, essa será a nomenclatura, né? Essa será a cadeia escolhida, a cadeia principal escolhida vai ser essa da segunda opção. E nos casos em que eu tiver mais de uma ramificação, como que eu vou identificar a cadeia principal? Esses dois exemplos aí abaixo, nós temos a cadeia principal contendo 8 carbonos. Mas da onde vai seguir essa numeração? A numeração escolhida vai ser aquela que apresentar a menor sequência de números para as ramificações. Tudo bem? Então, no exemplo 1, eu tenho 2 ramificações iguais no carbono 2 e no carbono 4, e tenho uma terceira ramificação no carbono 6. Então, a numeração da ramificação seria 2, 4, 6. Enquanto que no segundo exemplo, se eu começar a enumerar a cadeia da direita para a esquerda, a numeração das ramificações ficará em 3, 5 e 7. Então, a cadeia que eu vou escolher como sendo a cadeia principal será aquela que tem a menor sequência de numeração para as ramificações. Tudo bem? Sendo assim, nós já podemos, inclusive, dar nome a essa cadeia. Qual será o nome dessa cadeia?
essa cadeia será a 6-etil. Por que etil? Perceba que no carbono 6 eu tenho ligado diretamente a ele um etil, uma ramificação que veio oriunda, né, do etano. Enquanto que no carbono 2 e 4 eu tenho uma ramificação que a gente identificou como sendo metil, porque tem apenas um carbono essa ramificação. E além disso, nós temos aí duas ramificações iguais no carbono 2 e 4. Como então quantificar, identificar essas ramificações iguais? Nós precisamos usar um prefixo que indica a quantidade, di, tri, tetra, tudo bem? E além disso, uma pergunta: por que essa cadeia não poderia ser chamada de 2,4 dimetil 6-etil octano? Por que essa não é a forma correta? Porque desta forma eu não vou estar seguindo a ordem alfabética. Percebam que nesse exemplo eu tenho o M antes do E de etil. Então eu preciso prezar pela ordem alfabética. E no exemplo, né, que nós decidimos como sendo o correto, nós temos primeiramente o E de etil, em seguida nós temos o M de metil, tudo bem? Atenção que o prefixo que indica a quantidade, ele não contribui para a ordem alfabética. Ok. E agora, quando eu tenho cadeias insaturadas, ou seja, quando eu tenho a presença de pelo menos uma insaturação, seja ela uma ligação dupla ou tripla, como eu devo seguir para escolher a cadeia principal? Além de ter a maior sequência de carbonos, a numeração escolhida deve ser aquela que fornece a menor sequência de números para as ramificações, como nós vimos ainda agora no slide anterior. E além disso, a cadeia principal deve conter a insaturação. Então, nós temos dois exemplos aí embaixo, no qual eu poderia escolher tanto a cadeia que está na horizontal, quanto a cadeia que segue para cima. Mas perceba, se eu escolher o primeiro exemplo, à esquerda, a dupla ligação, a insaturação, ela não vai estar contida na minha cadeia principal. Tudo bem? Então, eu escolho como sendo a cadeia principal correta, logo a nomenclatura correta para esse composto é aquela no qual a cadeia principal contém a dupla ligação e eu tenho uma ramificação no carbono 3, que é o meu etil. Tudo bem? E atenção, gente, nos casos em que vocês tiverem um empate, né, a insaturação sempre vai ter prioridade frente às ramificações, mesmo que não contenha a maior sequência de carbonos. Vamos ver aqui um exemplo. Olha esse composto aí. É um composto insaturado. Perceba que se eu escolher a cadeia principal como a que tem a maior sequência de carbonos, eu vou estar tirando da cadeia principal a presença de pelo menos uma insaturação. Então, neste caso aí, a minha cadeia principal é a que está na horizontal, que é a cadeia que contém todas as insaturações. Tudo bem? Então, qual vai ser o nome dessa estrutura? A cadeia principal contém 4 carbonos, então o prefixo but. Eu tenho 2 duplas ligações, então não é apenas em, e sim de em. O prefixo de quantidade indica que eu tenho 2 ligações duplas. Terminação o, porque é um hidrocarboneto. E eu tenho ainda uma ramificação no carbono 3. Perceba que neste caso não faz diferença eu começar a enumerar a cadeia da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. A ramificação vai estar no carbono 3 de qualquer forma.
E qual é essa ramificação? Qual é o nome desse radical que está aí pendurado à minha cadeia principal? Esse radical, essa ramificação contém 4 carbonos, então o nome dessa minha ramificação é butil, não é isso? Porque vem do butano. Então, o nome dessa minha estrutura é o 3-butil penta 1,4 dieno. Prestem atenção aí quanto à questão da vogal de conexão. Perceba, não é correto eu escrever 3-butil pente 1,4 dieno. Tudo bem? Porque eu teria no final do prefixo pente a letra T, que é uma consoante, e logo em seguida, no sufixo, eu teria a letra D. Consoante e consoante não teria uma harmonia no som dessa estrutura. Então, eu coloco a letrinha A, que vai me dar essa conexão entre essas duas consoantes. 3-butil penta 1,4 dieno. Tendo em vista isso, nós podemos resolver alguns exercícios da apostila de vocês. O número 6, do nível 2, ele diz o seguinte: a qualidade de uma gasolina pode ser expressa pelo seu índice de octanagem. Uma gasolina de octanagem 80 significa que ela se comporta no motor como uma mistura contendo 80% de isoctano e 20% de heptano. Observe a estrutura do isooctano e, de acordo com a nomenclatura IUPAC, dê a nomenclatura para esse hidrocarboneto. Perceba que a minha cadeia principal, ela sempre vai conter 5 carbonos. Seja eu escolhendo a cadeia horizontal, seja eu escolhendo a cadeia do meio, que faz um formato de U, né? Não importa, ela sempre vai ter 5 carbonos na cadeia principal. Então, a minha cadeia principal é o pentano, né? E levando em consideração a cadeia principal, eu tenho 3 ramificações iguais. 3-metil. 3-metil em quais posições? Na posição 2 e na posição 4. Percebam que eu tenho 2 metis no mesmo carbono 2. Então, eu preciso indicar que eu tenho duas ramificações iguais, né, no mesmo carbono. Por isso que o gabarito desta questão é a letra D. Esse é o 2,2,4 trimetilpentano. Outro exercício. Dadas as estruturas representadas a seguir, qual o nome delas? Seria interessante vocês pensarem um pouquinho. Essa é uma questão simples, porque essas estruturas, elas estão apenas organizadas de formas diferentes. Mas todas as 3 estruturas tratam-se do 2-metilbutano. Tudo bem? Qualquer dúvida, só me chamar. E por fim, o número 20 do nível 3 da apostila de vocês. Ele pede para nós darmos o nome correto para essas estruturas abaixo. Perceba que eu tenho um ciclo na primeira estrutura, um ciclo insaturado, com apenas uma dupla ligação. Então, a minha numeração tem que sempre começar na dupla, né, no carbono da dupla. Então, além disso, eu preciso prezar pela menor numeração. Então, o sentido de numeração desse meu ciclo será no sentido horário também, aonde o carbono 1 está no carbono da dupla, de cima, enquanto o carbono 2 está no carbono abaixo da dupla. Então, esse carinha aí é quem? Esse cara é o 3-metil 1-ciclohexeno. Vamos ver se nós temos ali mais de uma opção. Na segunda estrutura, eu tenho um ciclo. Esse cara aí é o ciclopropano. Mas eu tenho qual tipo de radical nesse ciclo? Eu tenho um radical que foi oriundo do propano
e ele está justamente no carbono do meio, que separa esse radical em duas partes iguais. Então, esse cara aí é o isopropil ciclopropano. E, por fim, nós temos o último, que é o 3-metil 1,4 ciclohexadieno. É um alcadieno, né? Então, eu preciso indicar aonde essas duas ligações duplas estão. Por isso, da numeração 1 e 4. E por fim, pessoal, tem os exercícios aqui da apostila para vocês treinarem em casa, tudo bem? Façam com atenção. Semana que vem eu corrijo com vocês, mando o gabarito para vocês e qualquer dúvida, só entrar em contato, tudo bem? Uma ótima semana para vocês e até sexta-feira que vem. Beijo no coração.